Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre parcerias público-privadas e sobre privatizações. Vamos entender um pouco melhor estes conceitos e ouvir as opiniões, os argumentos dos nossos convidados sobre estes temas que estão em discussão nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal. Para isso, estão aqui comigo no estúdio o professor de Administração Pública da URGS, Aragon Dasso Júnior, o diretor financeiro do Instituto de Estudos Empresariais, Marcelo Bertuol, o vereador Mauro Zacher e o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar com o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença aqui no Porto Alegre em Debate. Obrigado pela presença. Secretário, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, para a gente introduzir um pouco dessas questões que estão aí, a gente trazer também para o nosso telespectador um pouco mais sobre esses conceitos de PPPs e privatizações. Faço a seguinte pergunta ao senhor. São temas que estão em discussão nos três níveis de governo. O senhor pode falar, evidentemente, muito melhor sobre o que está acontecendo aqui no município, nessas questões ligadas às PPPs. Pergunto, esse, como pano de fundo, é um debate que ele traz a questão do tamanho do Estado, em última instância, né, secretário? Seria isso? E a sua visão inicial sobre este tema? Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, né, qualquer discussão que tenhamos a respeito de parcerias público-privadas passam pelo tamanho do Estado e também pelo que o Estado deve prover aos cidadãos, que tipo de ação ele deve prover dentro de um modelo de administração pública, né? Durante muitos anos a gente se acostumou com a lógica do Estado interventor, do Estado próprio promotor de todas as políticas públicas, e com o passar do tempo, o descontrole em relação a receitas de um lado e despesas do outro, fizeram com que cada vez mais tivéssemos de repensar o papel do Estado. O Estado passando, de repente, de um promotor de políticas públicas para um regulador de políticas públicas. Não significa que o Estado vá prescindir do papel de fato, regular as ações e as relações entre atores públicos e privados, mas que ele vai fazer isso sem ser necessariamente aquele que provê diferentes serviços públicos. Então, aí a gente tem que ter uma boa linha de diferenciação entre aqueles serviços que são essenciais e que, portanto, precisam sim continuar sendo prestados pelo Estado, como serviços de segurança, principalmente, educação, saúde, e outros que podem ser passados à iniciativa privada, o que não significa que o Estado não vá continuar gerenciando os contratos, estabelecendo parâmetros de atuação para as empresas, para as concessionárias, que sejam as parceiras, mas sim que elas vão ter maior liberdade para prestar aquele tipo de serviço, atendendo a determinados parâmetros técnicos e, quando for possível também, podendo retirar algum tipo de receita do próprio gerenciamento do negócio, que faz com que o Estado não precise investir e despender recursos que podem ser alocados em outras áreas de políticas públicas. Agora há uma diferença, né, evidentemente, entre PPPs e privatizações, né? A gestão aqui tem se focado na questão das PPPs, das concessões, secretário. Exato, esse é um paradigma que a gente busca quebrar, né? Sobretudo porque os municípios, em geral, eles estão ainda num momento muito incipiente de parcerias público-privadas, e aí é natural que haja essa confusão conceitual entre privatização de um lado e concessão ou parceria público-privada de outro lado, né? A privatização é a alienação de um ativo. A partir do momento que você faz isso, você, Estado, não tem mais qualquer tipo de ingerência sobre aquele ativo. Toda a responsabilidade sobre aquilo passa a ser da empresa. Então você não tem mais parâmetros a serem controlados, você não tem mais um contrato que vai ser fiscalizado ao longo do tempo. É como se você tivesse um carro ou uma casa, vendesse para um determinado amigo seu, e aí você não tem mais nenhuma ingerência sobre aquela casa. A concessão não. São contratos de longo prazo, 20, 30 anos, em que você delega a prestação do serviço para um parceiro, mas estabelece uma série de parâmetros, uma série de itens que precisam ser controlados e que, caso não sejam atendidos, ensejarão multas, ensejarão punições para o agente que não cumpriu a sua parte no contrato. Ok. Obrigado, secretário. Deixa eu passar para o outro lado aqui, professor Dasso Júnior, professor de Administração Pública da URGS. Obrigado, professor, mais uma vez também pela presença aqui no Porto Alegre em Debate. Para a gente também abrir essa primeira rodada, pergunto ao senhor sobre estes temas, né, PPPs e privatizações, como o secretário colocou aqui, falando um pouquinho sobre o tamanho do Estado. Pergunto ao senhor se, na sua avaliação, este é um caminho que ele é sem volta, ou há perspectivas e espaço, possibilidade
para outras ações dentro do poder público para que não se entre de vez nas PPPs ou privatizações. Como é que o senhor avalia na atual circunstância e conjuntura, professor? Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Acho que tem um ponto de contato com a fala do secretário, que é a questão da relação entre Estado e administração pública. Obviamente, quando se opta por um modelo de PPPs, que, ao meu ver, é um modelo de privatização, é um dos formatos que nós temos de privatização, concessões, mas quando se opta por esse modelo, se opta por um modelo de Estado, ou seja, é uma forma de fazer gestão pública alinhada a uma concepção de Estado. Como essa concepção de Estado ela pode ser, em determinado momento, majoritária, hegemônica, enfim, vencedora numa disputa eleitoral, isso também pode se dar de outra forma na sequência do processo da própria política, ou seja, uma outra concepção de Estado governando, seja a União, seja o Estado, seja o município, pode trazer uma alteração na concepção de administração pública. Aqui é importante demarcar isso. Toda a concepção de administração pública, todo modelo de prestação de serviço público está alinhado a uma concepção de Estado. Portanto, é uma vontade política, uma vontade humana e pode ser objeto, não é uma vontade divina, portanto, pode ser objeto de alteração a qualquer momento, a qualquer tempo. Em função, inclusive, do voto e da percepção da população ao escolher os seus representantes, seja no Executivo, seja no Legislativo. Dito isso, é importante também relembrar que essa concepção que hoje se discute a respeito das concessões, das PPPs, das alienações, elas acontecem no Brasil, esse debate foi aberto a partir dos anos 90. Tá? A Constituição de 88 ela definia um conjunto de monopólios de prestação de serviço, onde esse debate a respeito de concessões nem se dava. Entretanto, as emendas constitucionais 5, 6, 7, 8 e 9 lá do ano de 95 alteraram esse cenário e permitiram que a gente pudesse fazer concessões de serviços que antes não era possível, inclusive de serviços que são considerados essenciais. Então, demarcando um primeiro momento da minha fala, hoje a gente tem 3 possibilidades de privatização claramente colocadas no cenário. Uma é a que o secretário manifestou a respeito da alienação, quando se vende um patrimônio. Mesmo quando se vende o patrimônio, a responsabilidade ainda permanece com o Estado no que tange à regulação, ou seja, eu tenho que continuar regulando aquele serviço, mesmo que eu tenha delegado a prestação para um terceiro através da venda do patrimônio. Isso acontece com energia elétrica, acontece com telefonia, acontece com venda de patrimônio. Quem diz isso não sou eu, é o próprio BNDES, ao definir, então, alienações. Um segundo modelo de concessões, um segundo modelo de privatização, que é o das concessões, que essa é uma delegação temporária, como disse o secretário. Então o Estado continua responsável pelo serviço, mas delegando a prestação por um privado com fins lucrativos durante um determinado momento. Pode ser a concessão comum da Lei 9785 de 95, ou pode ser a concessão em modelo especial, patrocinada ou administrativa, que é das PPPs, que é um modelo de 2004. Para concluir, professor. E um terceiro formato de privatização que a gente tem também muito presente e que ele aparece às vezes mascarado ou dissimulado é o fenômeno da ONGização, quando a gente transfere serviços para ONGs privadas também durante um período temporário, através de modalidades como organizações sociais ou OCIPs. Então esse cenário está claramente colocado, mas ele não é um cenário definitivo, e essa é a resposta à tua pergunta. Muito obrigado. Vou passar aqui para outra ponta aqui, Fernando Bertol, diretor financeiro do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. Obrigado também pela presença aqui no nosso Porto Alegre em Debate. Uma avaliação também inicial do senhor sobre estas questões, né, colocadas aqui para a nossa pauta do dia. Olá, então, meus cumprimentos aos meus colegas de bancada, o professor Aragon, o secretário Thiago, o vereador Mauro, aí, de 15 anos de legislativo, então meus cumprimentos aí por essa trajetória. Pequena alteração, foi para mim um elogio, o Fernando Bertol, meu dindo. Ah, perfeito. Então, perfeito. Marcelo Bertol. Para mim ficou o meu dindo. Tem família, né? É família, tá tudo em casa. Não desmerece. Mas a realidade que a gente tem é que hoje o Estado, e aqui falando do Estado na concepção geral da palavra, seja federativo, estadual ou municipal, se tornou muito grande. Né? Hoje a gente tem um Estado que ele é grande, ele é caro e ele já não consegue prover para as pessoas aquilo que está esperando, os serviços essenciais e talvez aqueles básicos, né, que a gente pode falar aqui, fazendo um link com Porto Alegre, um projeto de PPP que a gente tem, até mesmo de lazer, né, até uma questão de administração de parques, entre outras situações.
o Estado sempre acostumou o cidadão a prover e a entregar tudo para o cidadão. Hoje em dia o Estado já não consegue fazer isso. O básico do Estado ficou muito grande. O básico do Estado está muito caro. Gera muita burocracia para conseguir entregar tudo. E agora a gente precisa encontrar algumas soluções, tá? A gente precisa ter algumas mudanças de forma de condução do Estado para que isso consiga chegar na população. Uhum. Então seria, na sua opinião, um caminho sem volta nesse sentido? Ao meu ver, é um caminho, não sem volta, mas é um caminho que está se colocando no momento. Né? Acho que o Estado tem que se preocupar com aquilo que é o essencial para ele, como o Thiago falou, e fazendo o link aqui com ele, saúde, educação e segurança, esses aspectos básicos, e deixar para a iniciativa privada, para aqueles que têm condições de empreender, aqueles que podem prover, as outras situações que hoje estão na mão do Estado. Ok. Vereador Mauro Zacher, também muito obrigado pela presença aqui no Porto Alegre em Debate. Também uma avaliação inicial do senhor, seus argumentos aí em relação a este tema que está proposto para nosso debate, nossa pauta. Maravilha, acho que o desafio está posto, né, para o belo debate, para a discussão, o momento, né, que os municípios enfrentam, né, e o momento que o nosso Estado enfrenta, né, coloca a qualquer gestor grandes desafios pela frente, pela necessidade que nós temos de investimentos para que o nosso Estado volte a crescer, para que o município possa atender aqui as demandas diariamente. Então, a gente tem muita clareza disso. Agora, iniciando o nosso debate, é importante, Thiago, tu que é secretário recentemente, porque os outros já também pediram demissão, já se faz uma lista grande de secretários que pedem exoneração, é que isso tem que ser dito na eleição, né? É o momento onde o cidadão pode escolher os seus representantes na Câmara, na Assembleia, do Executivo, né? Isso não aconteceu na Prefeitura de Porto Alegre, porque o prefeito, em debate lá em 2016, né, sustentava um novo tempo e mantinha, né, projetos e aparelhos públicos, né, como empresas públicas, como autarquias públicas. Isso não foi dito, né? Também não foi dito na eleição estadual o mesmo modelo, né? Então se omite o debate, se reafirma que não iria ser feito, iria ser mantido a necessidade de um plebiscito, que o povo gaúcho pudesse decidir os rumos de qual modelo de Estado. Então não é dito, né? E aí passa a eleição e a coisa então é feito aquilo que foi dito na campanha, que ia ser feito diferente, mas diferente do que foi dito na eleição. Então aí já é uma quebra de compromisso, uma quebra de confiança com o parlamento, com o cidadão, que elege, né, na perspectiva de um modelo e recebe outro. Então é isso. Então nós estamos diante desse cenário, né? E o debate é muito, muito frágil, né? Porque, por exemplo, o prefeito vai a público recentemente, né, num dos seus almoços com empresários, porque não consegue mais andar pela cidade, pela baixíssima aprovação popular, né? Não pode se reunir com uma comunidade, não pode se reunir com orçamento participativo, né? Porque começa, né, ter uma baixíssima aprovação popular, e aí falam nesses almoços, né, que a Carris deveria ser entregue. Alguém quer a Carris, por exemplo? Eu vou dizer que a Carris realmente, nesse caso, é deficitária. Né? Nós temos aí um balanço da Carris que não é mais superavitária, né? No passado ainda conseguiu ser superavitária. Mas também não diz que o município de Porto Alegre concede, né, isenções fiscais que mais ou menos, né, nós concedemos isenções fiscais para manter aí, exigir a necessidade de se manter um preço de mercado. Mas não faz a verdadeira discussão. Né? Não faz a discussão qual é. Como é que nós vamos melhorar o transporte público de Porto Alegre? Como é que nós vamos deixar que mais usuários deixem de usar o transporte público? Se nós aqui, que não é o caso de vocês, de usarem ônibus diariamente em Porto Alegre, mas se nós fizéssemos o exercício de convidar 10 usuários, eu perguntar para eles qual é a melhor empresa de transporte público, eu diria para vocês que os 10, sem exceção, diriam que é a Carris. Bom, então se nós vendermos a Carris, professor, nós temos um segundo grande problema. Vamos lá que o prefeito conseguisse ganhar maioria na Câmara, como fez recentemente para aumentar o IPTU. Aqui um liberal contra aumento de IPTU, quer dizer, nós teremos um aumento de IPTU em tempo de recessão, onde as lojas estão fechando, que as famílias estão endividadas. O governo usa a prática mais antiga, que é, vamos resolver o nosso problema de caixa, aumenta o imposto para o empreendedor.
É o empreendedor que está aqui na cidade fugindo cada vez mais. Então, quer dizer, se nós fizéssemos o exercício seguinte, 10, 9 dias, então nós temos um grande problema que nós tiramos do sistema de transporte público a empresa que melhor presta serviço da cidade, piorando e fazendo com que mais pessoas busquem outros modelos e fujam do motor. Esse é só o início? Só o início. Daqui a pouco a gente volta. Não gasta tudo agora. Secretário, o vereador até trouxe para a gente não perder o gancho não descarrilar aqui, como não sair do trilho, né? Trouxe a questão da Carris, né? Então, também sinta-se à vontade para discorrer sobre esse tema, porque é um debate que ele também está inserido no contexto geral do que a gente está conversando aqui, né? E, seguidamente, é um tema que está aqui na pauta, né, do plenário aqui da Câmara de Vereadores, a questão da Carris, né? Se um pouco passível de uma privatização, não, uma parceria privada, enfim. Sim, é importante não descarrilar a conversa, mas é também importante não deixar perguntas ou ilações sem respostas. Pois né? não. Eu acho que a realidade às vezes se impõe, né? Eu venho de Brasília, trabalhei no governo federal, também na gestão Dilma, depois passei pela gestão Temer, antes de vir para Porto Alegre. E não houve nenhum governo que tentasse fazer mais concessões, mais parcerias do que o governo PT, que era um governo de viés ideológico à esquerda, né? Então, há questões que acho que a realidade se impõe de fato. E em relação à pauta de campanha do prefeito Marquesão, mesmo do governador Eduardo Leite, eu acho que ambos foram eleitos, desde o início da campanha deles, com o viés de uma Porto Alegre ou um estado do Rio Grande do Sul mais modernizado, que pudesse oferecer serviços de melhor qualidade ao cidadão. Em relação à Carris, aí tem uma corrupção conceitual aí que é bem interessante quando a gente fala de qualquer tipo de parceria, né? Que é a gente pegar um fato que ainda não existe, então vamos supor um cenário em que a Carris seja privatizada, ou seja objeto de algum tipo de parceria com a iniciativa privada. A gente ainda não sabe que nível de serviço vai ser oferecido ao cidadão após a parceria. Então é muito fácil a gente dizer que hoje a Carris, que é a única empresa que presta transporte público na cidade de Porto Alegre, é a mais bem avaliada. Não teria como ela ser a segunda colocada, dado que não tem uma concorrente. Então de todos os processos de privatização, eu acho que o de telefonia é o mais emblemático. Acho que não há uma pessoa que hoje, se pudesse optar por ter um telefone pago, que ela precisava declarar no imposto de renda, em comparação à realidade da telefonia pós-privatização, em que todos nós aqui temos pelo menos um celular, e todos os cidadãos basicamente têm celular com acesso à internet, elas prefeririam voltar à época de Telebrás, de todo o sistema estatizado. Então, eu acho que se queremos fazer uma discussão que é produtiva, fazemos uma discussão que seja realmente agradável ao cidadão e possa ajudá-lo a ter as melhores conclusões, a gente tem que trazer todos os fatos à tona. Então vamos comparar a Carris com um cenário sem Carris ou com uma Carris com outro tipo de gestão, e aí sim, depois de realizado determinada alteração, a gente poder comparar ambos. Se antes mesmo de qualquer discussão ser realizada, de qualquer ação ser realizada, já entramos numa pauta claramente de desconstrução de fatos que nem existem ainda, como se eles fossem ruins caso existissem, mas ainda não existem, isso não facilita muito a discussão sob nenhum aspecto. Se me permite, cara, só um link, né? O vereador falou, a Carris vem acumulando prejuízos ano após ano, né? Teve lá, salvo engano, alguns anos atrás, um prejuízo acima de 70 milhões de reais. E aí um outro problema que tem na Carris, com essa questão de ser melhor ou não é, do que pode vir a ser, é que a Carris perde diariamente passageiros. E para onde que ela está perdendo os passageiros? Para a questão dos novos aplicativos que chegaram no mercado, né? Então, quem sabe, como disse o Thiago, será que uma melhoria da Carris não vai fazer que esses passageiros retornem? Como é que a gente vai saber se a Carris privatizada ou não vai ser melhor ou pior do que a Carris que tem? Então, assim, é muito importante também a gente começar a olhar a realidade que está acontecendo, porque o mercado que a Carris tem já não tem mais. Marcelo, quem diz que a Carris é melhor é o usuário. Perfeito. Mas e quem é a concorrente da Carris? As empresas que estão prestando serviço na cidade. Mas hoje, só concluindo a minha fala... Recentemente, a Prefeitura de Porto Alegre, talvez tu desconheça, Thiago, fez uma licitação e basicamente as que se dispuseram a disputar esse mercado é as mesmas. Entendeu? Assim, não é tão simples. O que eu estou dizendo para vocês, a realidade do usuário é essa. E ao mesmo tempo, o governo dispensa recursos, como fez na casa da implementação dos BRTs, que poderia qualificar muito o transporte público. Mas na verdade, não há um interesse. Esses usuários que dizem que a Carris é melhor
estão migrando para outras formas de transporte público, de transporte, como os aplicativos. A Carris diariamente perde passageiros para os transportes. Será que ela é tão boa assim que os passageiros estão migrando? Por que eles migram, então? Porque eles encontram outra forma de se locomover melhor. Deixa eu passar para o professor Aragon aqui para a gente fechar esse bloco aqui. Estamos falando sobre privatizações, parcerias público-privadas, concessões, e entramos nessa questão da Carris também, que é um debate que é necessário ser feito aqui também. Pois é, eu estranho um pouco quando a gente faz esse debate classificando o que significa serviço público essencial, delimitando o serviço público essencial apenas à saúde, educação e segurança pública. Claramente, energia elétrica, telefonia, água e saneamento, transporte são serviços públicos essenciais também. A concepção de prestação através de privados é uma concepção travada a partir do debate dos anos 90 para cá e que retirou a essencialidade desses serviços. Bem, voltando então ao debate específico ali sobre transporte e telefonia que apareceram no debate, né? Eu entendo a posição do Marcelo com relação à privatização em qualquer uma das modalidades, porque é uma oportunidade de negócio para os empresários, claramente tem uma possibilidade de lucro, faz sentido. Em relação ao Thiago, como secretário, eu entendo também a concepção alinhada a um modelo de Estado, mas eu sempre deixo claro que a gente vem abrindo mão de fazer gestão pública ao apenas querer regular e mal regular. A gente não sabe regular, a gente investe pouco na regulação. A experiência nossa com serviços públicos privatizados, a nossa regulação ela é precaríssima através das agências reguladoras. A gente tem a AGERGS hoje sucateada no Rio Grande do Sul. As agências nacionais estão capturadas pelo mercado desde a sua criação, desde a primeira agência, que é a ANEEL, lá em 96. Mas olha só a questão específica da telefonia que o Thiago apontou como modelo de êxito ou de sucesso. Se eu entrar agora lá na página da agência que regula telecomunicações no Brasil, que é a Anatel, ela vai dizer que a melhor prestadora de serviço de telefonia do Brasil é a única que sobrou pública, que é uma sociedade de economia mista de Londrina chamada Sercontel, que é objeto das minhas pesquisas desde o momento em que a Sercontel optou por um plebiscito, igual que a gente tinha na Constituição do Rio Grande do Sul, e que lá em Londrina a população disse não queremos privatizar a Sercontel. A Sercontel continua sendo pública e, coincidência ou não, é a melhor prestadora de telefonia no Brasil. Como ela é uma companhia local, isso não aparece no cenário. Mas a gente tem, e aí é importante mencionar também, que o alinhamento a essas políticas de venda de patrimônio, seja em qualquer que for a modalidade, tá? Eu deixei bem claro isso. A gente tem 3 possibilidades hoje de privatização. Uma delas nem apareceu no debate, que é a das ONGs. A gente vem hoje privatizando saúde através de ONGs, privatizando educação através de ONGs, inclusive no âmbito municipal e frequentemente. Bem, esse debate, ele nunca passa pelo crivo da população. Eu enxergo sempre isso em todo o debate, em todo o cenário eleitoral. A gente parece que dá um cheque em branco para o executivo no processo eleitoral e ele pode fazer o que ele bem entende. Nenhum governo, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, retirando o caso de Londrina, optou por fazer um plebiscito até hoje no Brasil. Ok. E a Constituição do Rio Grande do Sul era vanguardista nesse cenário. Ok, a gente está fechando o primeiro bloco aqui do Porto Alegre em Debate. Hoje estamos tratando sobre privatizações, parcerias público-privadas, concessões, enfim, todas essas modalidades que estão em debate, em discussão nas 3 esferas de governo. E a gente está trazendo essa pauta também aqui para o Porto Alegre Debate no dia de hoje. A gente vai fazer um intervalo, é rapidinho, a gente volta em seguida, fique aí. Localizado no centro da cidade, o Chalé da Praça 15 é um tradicional ponto de encontro, por onde já passaram várias gerações.
O local foi inaugurado em novembro de 1885 como um quiosque para a comercialização de sorvetes e bebidas. Em estilo bávaro, com traços de Art Nouveau, o chalé foi fabricado em estrutura de aço desmontável, madeira e vidro. A edificação é composta por 2 pavimentos, totalizando quase 200 metros quadrados de área construída. Até hoje, os lustres e ladrilhos são os originais. Tombado como patrimônio histórico e restaurado em 1998, atualmente o chalé abriga um importante restaurante da cidade. Quando passear pelo centro da cidade, dê uma passadinha na Praça 15 de Novembro. Pare e admire a beleza do lugar. E aprecie as especialidades do chalé num agradável happy hour. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos falando sobre privatizações, parcerias público-privadas, enfim. O tema que está em discussão, em debate nas 3 esferas de governo federal, estadual e municipal. Evidentemente, estamos nos atendo um pouco mais às questões locais aqui, até porque esse é o nosso métier, né? Nossa localização aqui, né? Estamos numa casa política, né, que vota questões da municipalidade, então, em alguns momentos a gente precisa se ater um pouquinho mais a estes temas. Mas, enfim, essa é uma pauta que a gente precisa ampliar ela e estamos trazendo argumentos de ambos os lados aqui para a gente poder discutir e conceituar um pouco mais essas questões e para que também o nosso telespectador possa se apropriar destes temas e, enfim, formar sua própria opinião. Vereador Mauro Zacher, muitas questões levantadas aí no bloco anterior, né? Bastante. Então, enfim, estamos tratando sobre essas questões das PPPs e parcerias público-privadas. Voltamos com o senhor nesse bloco. Sem dúvida, a prática é a mesma, né? A prática é o seguinte: nós vamos deteriorar o serviço público que está bom, né? E aí, posteriormente, então, nós tentamos criar perante na opinião pública o apoio para poder fazer a privatização ou a PPP, enfim, sem um debate estratégico. Eu acho que essa que é a grande discussão. O que é importante, o que é bom, o que é necessário financiar. Porque a PPP pode ser, para algum prefeito, para algum governador, um instrumento bom para que ele consiga financiar aquela obra que ele não consegue. Bom, mas vamos para o caso da iluminação pública, então. Recentemente, uma pesquisa que o governo municipal anunciou, disse: olha, o pior serviço oferecido pela estação é o de iluminação pública. Pasmem, nós temos aí 92 milhões em caixa. Aliás, o Marcelo, que representa aqui os Institutos Liberais, o governo passou aqui um aumento, né? Agora percentual que está pesando no bolso do contribuinte. Quer dizer, o contribuinte novamente, não apenas no IPTU, mas também vai pagar mais com a CIP. Todo mês na sua conta de iluminação para que possa financiar, então, a tão desejada PPP do governo, né? Então, era um governo de excelência, que tem contratos de prestação de serviços e dinheiro em caixa, professor. Então, não vejo motivo e com equipe técnica muito boa. Bom, o senhor que conhece bem, veio de Brasília, falou aqui em corrupção, passou pelo governo Dilma e pelo governo Temer. A gente tem algumas dúvidas e que vamos levar aí ao debate nessa ida lá para a Bolsa de São Paulo, né, em relação à PPP. Primeiro, a participação do secretário que foi o seu antecessor, né, um secretário que veio da iniciativa privada,
que trabalhou em empresas que fiscalizaram outras PPPs pelo Brasil, né? Passou pela secretaria, montou o projeto e depois volta, muda o lado do balcão e vai trabalhar em empresas que são fiscalizadoras de projetos, inclusive que estão aí trabalhando em relação à PPP de Porto Alegre. Então, assim, isso é uma dúvida para nós, porque se isso é legal, no minimamente é imoral, Thiago. Né? Então, nós queremos aí discutir com a Câmara, com o Executivo, que aliás o Executivo não tem muito apreço por debate, né? Outra questão, os valores levantados. Nós estamos falando da maior obra de infraestrutura, de 700, quase 800 milhões de reais. Com 92 milhões dá para trocar todo o parque de iluminação em LED da cidade e sobra dinheiro. Os nossos cálculos que é possível trocar, porque simplesmente, né? Nós vamos botar uma luminária, que nem em casa, a gente vai substituindo, né, as lâmpadas comuns por lâmpada a LED, porque tem uma eficiência maior. Então nós estamos falando de valores 10 vezes menores. Olha, nossos cálculos é possível fazer a substituição com 70 e poucos milhões. Faz 70, né? É os cálculos que traz, porque esse é o tipo da tecnologia que ela vai, né, diminuindo o preço ao longo, né, do avanço dela. Então eu quero aqui trazer alguns dados importantes, né, para que a gente possa aqui colocar no debate. Outra coisa importante é essa empresa que ganhou, né, ganhou a licitação feita pela prefeitura com recursos do BNDES, né, a Hauer. Mas a Hauer é o seguinte, né, a prefeitura de Porto Alegre botou um edital que iria contratar uma empresa, né, a valores de 6 milhões e meio. E a Hauer, então, ganha a licitação, professor, me explica como é que uma empresa possa fazer, por 870 mil. Então, se o governo bota o edital a 6 milhões e meio, porque ele tem ele dimensionou, fez orçamentos, olha, o que custa isso. Mas a empresa ganha. Casualmente, a empresa que ganha, secretário, aqui estou dizendo para o senhor que o senhor chegou há pouco, talvez o senhor não tenha conhecimento, mas a Hauer, ela presta consultoria para as empresas que prestam serviço lá em Belo Horizonte. Tu vê assim, então assim, são dúvidas que nos deixam aqui, porque nós estamos diante da maior obra de infraestrutura. Ia dar tempo? Então, deixa eu passar só para a gente... Mas eu quero aqui trazer alguns dados, né, porque realmente nos deixam, né, são bastante questionáveis, e nós queremos que Porto Alegre possa ter o seu parque, né, de iluminação em LED, evidentemente que traz muitos benefícios, nós queremos uma cidade mais iluminada, mas do jeito que essa PPP está sendo feita, secretário, eu acho que nós não estamos aí entregando para a cidade um bom projeto. Talvez estejamos iniciando um outro processo muito triste para a cidade. Secretário. Tudo bem. Talvez agora eu me alongue um pouco mais nas respostas, porque vários pontos foram levantados pelo vereador, né? A primeira, em relação ao antigo secretário, Bruno Vanuzzi, não sei até que ponto vai a informação do vereador. Não é o Blues, é o adjunto. O antigo secretário da pasta, o responsável pela pasta, o Bruno Vanuzzi, que foi quem eu substituí, e ele era o secretário desde o início. Fernando Dutra. Então, deixa eu só falar em relação ao secretário, que era o Bruno Vanuzzi. Ele é funcionário, né, de carreira, assim como eu, só que do governo estadual, e agora ele deixou a nossa secretaria para ir para a Secretaria de Parcerias Estratégicas, basicamente, né, do governo estadual. Então, para desempenhar lá o trabalho muito parecido com o que ele fez aqui, que foi super bem avaliado por todas as pessoas que tiveram o prazer de trabalhar com ele. O Fernando Dutra, que foi adjunto dele, ele de fato hoje está em São Paulo trabalhando, ele optou por sair da iniciativa pública, né, para a privada, e hoje trabalha com consultorias em São Paulo. Enfim, é um moço muito jovem, muito talentoso, e natural que ele possa escolher os caminhos profissionais que ele achar mais adequado. Mas em relação especificamente à PPP de iluminação pública, embora tendo entrado há pouco tempo, eu tive o prazer de participar da reta final ali e entender muito bem esses pontos todos colocados pelo vereador. Primeira coisa, que em relação ao consórcio Hauer, né, que foi mencionado, a forma de contratação de qualquer tipo de consultoria para estudos, tá? Isso daí não vale só para iluminação pública, vale para qualquer tipo de consultoria. Neste caso específico, houve um termo de cooperação entre a Prefeitura e o BNDES, e quem fez a contratação do escritório que desempenhou os estudos foi o BNDES, por meio de um pregão que funciona basicamente de que forma? Neste caso, o próprio BNDES faz uma estimativa dos custos que ele imagina que sejam relacionados à confecção de um bom estudo para aquele setor específico. E aí vence a licitação, o consórcio ou a empresa que apresentar o maior desconto em relação àquele orçamento inicialmente projetado.
O consórcio Hauer, como o vereador bem mencionou, apresentou um deságio muito grande. Não foi primeiro que não foi a prefeitura que mensurou qual seria esse custo adequado para os estudos. Foi o próprio BNDES, que tem uma expertise de anos desenvolvendo estudos de iluminação pública. A Hauer, justamente, entre outros fatos, por já ter experiência no ramo de iluminação pública, por já ter trabalhado na PPP de Belo Horizonte, que, aliás, é super bem avaliada pelos moradores de Belo Horizonte, conseguiu apresentar um desconto ótimo que tem apresentado, porque isso representou menores gastos para o setor público. E, portanto, os estudos que foram super bem feitos puderam ser feitos a um valor menor. Em relação à qualidade e também a possibilidade de o governo investir o mesmo montante para a renovação do parque, só dando um número que saiu dos estudos, mas para dar uma ideia geral aqui para todos vocês. Com a PPP, nos primeiros 24 meses de contrato, que serão 20 anos de contrato, mas nos primeiros 24 meses, todo o Parque de Porto Alegre, 100% do Parque de Iluminação Pública de Porto Alegre, será renovado e terá uma tecnologia ou LED ou superior a LED. Isso, de acordo com os nossos números, e aí fiquei muito curioso, inclusive, para ver de onde surgem essas estimativas mencionadas pelo vereador. Não, tudo bem, mas depois eu gostaria de receber, porque técnicos, né, temos de várias qualidades. Mas a nossa estimativa, com base nesses estudos, é que para fazer a renovação de todo esse parque, seria um investimento da ordem de 122 milhões de reais, que serão investidos pela futura concessionária. A prefeitura, ao longo desses 24 meses, ela repassará à concessionária um valor máximo de 72 milhões. Então, só aí nesta conta rápida, gera-se uma economia para os cofres públicos de 50 milhões, porque a gente vai estar pagando 72 milhões por um investimento estimado, pelos cálculos que basearam nossos estudos, em 122 milhões. De fato, como bem dito pelo vereador, a troca das lâmpadas, ela em si gera uma economia na conta de iluminação pública que gira em torno de 50%. Então, a gente, olhando para o lado da prefeitura, fala, mas então, se a gente de fato vai gerar uma economia de tão grande magnitude, por que não já fazer esses investimentos públicos? Porque hoje a gente não tem recursos em caixa. E aí, fazendo um último ponto também ao que o vereador disse, não é que nós, do setor público... Há 92 milhões de reais em caixa. Então, deixa eu só finalizar. Parte desses 92 milhões serão utilizados justamente para o pagamento dos serviços feitos pela concessionária. Só que só um último ponto, não é que nós deterioramos os serviços, como o vereador disse, para depois disso poder defender a concessão desse serviço. O que acontece é que ao longo de muitos anos foram feitas à população promessas que não podem ser cumpridas. O próprio vereador, numa fala anterior, criticou o aumento do IPTU. O aumento do IPTU, que há muitos e muitos anos está defasado em Porto Alegre, se a gente comparar com qualquer capital do Brasil, é o que possibilita, por exemplo, maiores recursos para poderem ser aplicados em serviços públicos. A conta precisa fechar de alguma forma. E aí o que acontece a gente tenta prover a população com serviços públicos com receitas que não são suficientes para aquilo, e em algum momento o serviço se deteriora. Não é porque nós queremos deteriorar o serviço, mas é porque a estrutura de custos e receitas do município, ao longo de muitos anos, foi mal cuidada. Não foi motivo de premiação, tia. Tu está chegando na cidade, quero te dizer isso, foram feitos investimentos importantes em iluminação pública. O Reluz é muito recente em Porto Alegre. E só imagina, nós com 12 caminhões que tem os contratos de manutenção, com 92 milhões, é necessário a cidade passar um apagão? Não. É uma tentativa de criar na opinião pública a necessidade de fazer um investimento de 750 milhões com PPP, como a prefeitura conseguiria fazer com 70 milhões. Esse é o dado. Enfim, respondendo, vamos chamar os nossos convidados aqui também para participar, para não ficar Não, seria interessante poder responder, mas, por favor, pode passar os outros convidados e depois a gente responde. Professor. Opa. Não, dois pontos me chamaram a atenção agora, né, nesse segundo bloco no nosso debate, né? A primeira questão do que eu denominei no primeiro bloco de teoria da captura. É muito comum isso, é muito comum essa circulação de gestores públicos que eu denomino de paraquedistas e que vêm para a administração pública e depois voltam para o mercado dominando informações sem uma quarentena.
Isso já aconteceu. A gente aqui no Rio Grande do Sul tem 2 casos clássicos, né? Aqui a gente teve um governador do estado que nos anos 90 iniciou o processo de privatização e depois foi trabalhar como consultor para empresas que ele mesmo havia vendido patrimônio. E depois a gente teve um ministro da Casa Civil que veio ser vice-presidente de um grupo de rede de televisão aqui do Rio Grande do Sul, hegemônico. E ele estava assinando concessões desse mesmo grupo no segundo semestre de 2002 e depois em 2003 estava assumindo o mesmo grupo econômico aqui no Rio Grande do Sul. Então isso denota exatamente essa dificuldade que a gente tem em separar o público do privado e essa relação promíscua, patrimonialista, histórica no Brasil. Bem, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é essa questão mesmo da precarização. Me parece que a gente tem um grande problema também de formação dos gestores públicos. E eu aponto para a questão da gestão como um problema importante. Porque se eu tenho um gestor público que é formado todo numa lógica privada, ele é formado num curso tradicional de administração, de empresas, e a formação, e aí eu estou falando do meu ambiente, inclusive, a formação em administração pública foi sucateada no Brasil nos anos 80 e 90. Ela foi retomada agora no século XXI. E a gente tem uma grande dificuldade, os próprios partidos políticos têm dificuldade de formar os seus quadros em administração pública, no entendimento das regras da administração pública, que são completamente diferentes das regras do setor privado. O que acontece hoje? O setor privado advoga que ele deve ser a referência para o setor público. É isso, quando uma PPP ela passa a ser solução para tudo, quando uma concessão passa a ser solução para tudo, eu estou dizendo o seguinte: agora o setor privado realizará a atividade e tudo será eficiente, tudo será ótimo, tudo funcionará. Não é assim, historicamente nunca se deu isso. Bom, e aí tem um grande detalhe, esse é um debate técnico e político, só que o debate político ele é pouco feito. Por exemplo, eu manifestei também no bloco anterior a necessidade da gente ouvir a população a respeito disso. Quando é que a gente privatizou, seja no modelo de PPP, seja no modelo de concessão comum, seja através de ONGs, ou seja através de venda de patrimônio, consultando a população? Por que a gente não pode, para uma PPP local, fazer um plebiscito em âmbito local? O que impede que seja feito um plebiscito? Porque o executivo, via de regra, não é o atual executivo municipal, é a regra dessas gestões, tanto municipal quanto estadual quanto federal. Quando elas optam por esse mecanismo, elas não consultam a população. Há um déficit aí. Há um debate que ele é um debate tecnocrata, um debate exclusivamente técnico, que se resolve normalmente no executivo e no legislativo se eu tenho maioria. E a população está à margem desse debate, historicamente. Marcelo Bertual? Vamos seguir aí, né? Só puxando um gancho ali, o senhor Mauro falou a respeito dos liberais com questão de aumento de impostos, e aqui vale referir que um ex-presidente do Instituto, do IEE, que eu represento, saiu do governo municipal justamente pelo aumento de imposto. Então é uma coisa que nós realmente não concordamos com o aumento de imposto, a carga tributária já é muito pesada, aí a gente gira, fazendo um arredondamento já 35% do PIB, já, sem ter o devido retorno dessa carga tributária por parte dos governos. Foi dito também que as PPPs visam o lucro, né? Sim, qualquer atividade empresário, empreendedor, precisa do lucro para sobreviver, precisa do lucro para manter a sua empresa e principalmente para também poder empregar e pagar o salário de pessoas. Mas não é somente isso, professor. As PPPs, elas vêm para cumprir um papel que hoje o Estado não está conseguindo fazer. Hoje a gente tem muitas pessoas de Porto Alegre que não têm água devidamente tratada. Há quanto tempo a água está com o DEMAI e a gente não consegue entregar isso para a população? Será que essas pessoas que estão lá na sua casa, precisando de uma água tratada, que não tem uma água limpa para tomar, uma água limpa para tomar banho, que sofrem com doenças e falaços, que é um serviço essencial também, e é uma questão de saúde, é uma questão de qualidade de vida. Água tratada 100%, que não há esgoto tratado. Perfeito, então fazendo aqui só essa correção, então mantemos, mas será que essas pessoas não querem ter uma questão de vida, uma questão de saúde? E se hoje, até todo esse tempo, o DEMAI não conseguiu entregar, a gente não pode buscar uma outra solução, juntamente com a iniciativa privada, com a fiscalização que o Thiago disse que ainda tem do Estado. Hoje, todas as legislações de PPPs dão segurança jurídica ao negócio que é feito. A gente tem legislação desde meados dos anos 2000, vem tendo alterações, teve a última alteração
no governo Temer e que possibilita essas PPPs. Então, qualquer modelo de privatização, e aqui focando mais nas PPPs, não visa somente o lucro, visa entregar para a população um serviço melhor. Visa entregar para a população um serviço de qualidade que é merecedora pela carga tributária que paga hoje. O secretário queria responder ali, que acabou. Bom, em relação à iluminação pública, voltando só para finalizar, o procedimento que hoje está já em curso, e o leilão deve ser dia 29 de agosto agora lá na Bovespa, né, o leilão dessa PPP, ele vem sendo elogiado em todas as cidades em que a gente apresenta esse projeto. Independente de qual seja o partido que está naquela prefeitura, o estudo está muito bem desenvolvido, ele está muito bem amarrado e a gente está muito confiante que ele vai trazer um diferencial de qualidade de iluminação pública para a população de Porto Alegre, que dentro de 1 ano já começará a ser percebido muito claramente pelo cidadão, e depois de 2 anos, você caminhar por uma cidade bem iluminada, isso não só aumenta a segurança, não só aumenta a qualidade de fato do que você sente ali, como aumenta inclusive a autoestima da pessoa que está caminhando e podendo perceber que a sua cidade está mais bem cuidada. O professor levantou um ponto muito interessante, que é a questão das relações pouco republicanas que às vezes acontecem entre o setor público de um lado e o setor privado de outro. De fato acontecem e de fato é por isso que hoje no Brasil a gente tem essa suspeita de corrupção em cada ato que envolve de um lado o setor público e de outro lado o setor privado. Por exemplo, nós lá na Secretaria que desenvolvemos estudos de potenciais concessões, potenciais parcerias, é natural, é óbvio que nós precisaremos discutir com agentes do mercado, até para conhecer melhor o setor e buscar modelar um melhor estudo para aquele setor. O que acontece é que eu acho que a forma de lidar com isso não é evitando essas discussões, não é eu então me fechar dentro da minha ilha burocrática, achando que eu sou um grande conhecedor de todos os serviços e aí não conversar com o agente que de fato entende. E é sim da transparência isso, que é o que a gente tem buscado fazer, colocar toda a nossa agenda sempre disponível para o cidadão e procurar informar sobre tudo aquilo que a gente está fazendo. E também um último ponto que eu acho a questão dos plebiscitos, acho importante que sejam feitas em temas que são de fato estruturantes. Mas se por exemplo, qualquer parceria de maior vulto, a gente tiver de fazer um plebiscito, eu acho que a gente desvaloriza o próprio espírito democrático com isso. Porque no final das contas, por exemplo, a PPP de iluminação pública, para voltar ao mesmo exemplo, ela foi discutida aqui na Câmara, ela teve uma lei aprovada no dia 27 de dezembro de 2018, que permitiu a PPP de iluminação pública, né, que ela fosse feita. E são os próprios eleitores que, em última instância, elegem tanto os vereadores quanto os prefeitos, os governadores, que são os responsáveis, têm um mandato de 4 anos para fazer as políticas públicas Thiago, que sejam mais adequadas. Mas se tu me permite, olha só, sim, eu entendo que a gente não pode estar realizando consultas populares, como plebiscito ou referendo, a qualquer momento. Mas a gente nunca realizou, Thiago. Entendo. Entendeste? Olha só, e essa pergunta ela vai continuar, não é só para a tua gestão, é para qualquer gestão. A gente tem uma ojeriza. O agente político tem medo do povo, tem medo de consultá-lo e ouvir um não para uma política. Quando o governo, e agora é o teu governo, quando o teu governo opta por esse caminho de uma PPP, ele está dizendo o seguinte: durante 5 mandatos, alguém ficará objeto dessa relação jurídica. Nada impede que eu rompa com essa relação, como disse o Marcelo, eu tenho segurança jurídica para isso. Mas, na prática, o que eu estou dizendo é, durante 5 mandatos, durante 20 anos, haverá uma relação na prestação desse determinado serviço. E a história do Brasil mostra, esse é o nosso dilema, a história do Brasil mostra que sempre que o debate entra para a discussão de quem deve ser o prestador, ele nunca passa pela população de forma direta. Nunca houve essa experiência, exceto lá no caso de Londrina, no âmbito municipal, e aí a referência foi a população disse não. A gente tinha esse modelo no Rio Grande do Sul e o descartou. E a gente no âmbito municipal aqui nunca fez. Tem receio de fazê-lo. Isso legitimaria até uma política pública de um determinado governo se a população fosse lá e dissesse, ok, quero. E mais, faria com que a população também se adonasse desse debate. Isso não acontece, infelizmente, é isso. Ok, senhores, a gente está com um tempo estouradíssimo aqui. Eu queria fazer uma última rodada, só para a rodada final aqui, só para
recado final para dar aquele tchau, para a gente poder se despedir aqui também do nosso telespectador. Eu sei que esse é um tema que merecia mais um programa, pelo menos, né, para a gente tentar ir esclarecendo essas questões, mas já fica o convite para que a gente possa seguir também tratando sobre esse tema aqui no Porto Alegre Debate em outras oportunidades. Começo com o vereador Mauro Zacri, recado final. Bom, tentarei ser bastante breve. Bastante breve. Realmente, secretário Thiago, nós temos muitas dúvidas em relação a essa empresa que deu consultoria, a Hauer Concessões, né, pelas relações que ela tem com empresas que prestam serviço em Belo Horizonte e também parcerias que a Barbosa Melo tem, inclusive a maior importadora de luminárias 5000K, que aliás, essa luminária 5000K já é apontada pela AMA, American Medical Association, né, como prejudicial à saúde. Quer dizer, nós estamos colocando uma luminária que já é apontada por outros países como prejudicial e que é a maior importadora do país, a Barbosa Melo, que tem relações com essas empresas. Então quer dizer que é o nosso papel. Nosso papel é colocar aqui de maneira transparente, né, para a população, para que possa perceber, porque nós estamos diante de uma grande, né, um grande investimento que, ao nosso ver, desnecessário, porque nós temos dinheiro em caixa para poder fazer e entregar ao cidadão iluminação LED, que vai trazer uma série de benefícios ao cidadão. Secretário, recado final. Muito obrigado pela participação aqui, foi um prazer e nos colocamos à disposição. Só fiquei muito curioso de o vereador já saber a luminária que vai ser colocada, porque eu não sei, ninguém sabe ainda, a licitação nem aconteceu e o vereador já sabe a luminária que vai ser colocada. Em relação a Hauer ter sido o consórcio escolhido, vereador... Então a 5000K é técnico, não é a marca. Em relação a Hauer mas a maior importadora de luminária 5000K é a Barbosa Melo, que é a parceira desses... Pra gente finalizar aqui, vai estourar o programa aqui. Projetos em relação a Hauer ter sido escolhida, eu acho que a gente deveria ficar feliz que foi escolhida uma empresa que já conhece o segmento de iluminação pública e, portanto, tem mais condições de realizar um estudo bem feito. Mas, enfim, agradeço novamente para não roubar o tempo aqui dos demais participantes e nos colocamos à disposição lá na Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas para atender a quaisquer dúvidas. Obrigado, secretário. Professor Dasso, para a gente finalizar o programa. Também agradeço a oportunidade, um bom debate. Apenas saliento isso finalmente, né? A gente tem um déficit democrático de participação histórico no tocante a essa questão das privatizações, e a gente também tem uma confusão conceitual sobre o que se define como privatização. Privatização é isso, é a alienação ou venda, é a concessão, seja na modalidade comum ou especial PPP, e privatização também é transferência para ONGs, ou seja, a gente tem um cenário hoje no Brasil dominado por privatizações, onde o gestor público não quer fazer gestão pública, o que ele deseja é fazer regulação. A gente não tem gestores públicos que queiram de fato fazer a gestão. Ok. Marcelo Bertual, recado final. Então também agradeço a participação, o convite, também ficando à disposição para que a gente puder evoluir no tema. E eu acho que agora o Brasil vive um momento da gente aproveitar as novas oportunidades e fazer diferente, né? A gente já vem tendo diversas iniciativas que vem mostrando essa vontade da população de ver coisas novas, de receber coisas novas, e se o gestor público, por suas forças, por suas condições, não consegue entregar, então que abra essa oportunidade da iniciativa privada, auxiliar ele e tirar do guarda-chuva estatal, tirar da obrigação estatal prover serviços tão básicos e essenciais para a população. Ok. Senhores, muito obrigado pelo debate, pela presença aqui no Porto Alegre Debate. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais. Visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até o próximo programa.